Bom dia, Jesus. Essa expressão é como se você acordasse pela manhã e a primeira pessoa que você vê seria Jesus e você o convida a fazer parte do seu dia. Hoje a gente vai falar de uma história bastante conhecida da Bíblia, a história de José. Se você não conhece a história, está lá em Gênesis. A gente vai ficar aqui no capítulo 41, mas se você quiser estudar todo o contexto para entender melhor, acompanha lá. E ao longo dessa semana Deus tem falado muito através de algumas ministrações ali que eu ouvi, através da história de José. E algo me chamou a atenção numa ministração e eu fui meditar um pouco na palavra em cima dessa frase ali. E Deus me levou para um outro lugar na mensagem, na história de José. Eu quero compartilhar com vocês. O foco aqui sobre a história de José se a gente parar para perceber por que o texto dá tantos detalhes sobre o caminho da história de José, né? É um dos textos com mais detalhes, né, no Antigo Testamento, é a história de José. E eu entendo que talvez o grande milagre não foi José chegar ao governo, e sim chegar inteiro, né? Chegar íntegro até lá, né? A gente vê ao longo da nossa caminhada pessoas que se perdem, ou pessoas que perdem a própria identidade, né? Devido a tantas coisas que acontecem, né? Que afetam a nossa vida, afetam a nossa identidade, pessoas que nos afetam, ambientes que nos afetam, circunstâncias que nos afetam. Como é difícil caminhar com Deus e chegar, talvez parar hoje assim, tu olhar para trás e tu entender que ainda tu é uma pessoa íntegra ainda, você perdeu a sua identidade, sabe? A gente vai meditar na palavra de José, o texto de José em cima dessa palavra, sabe? Sobre a nossa integridade, né? Devido a tudo que passamos, se a gente olhar para nós hoje, será que ainda somos íntegros? Ou será que se perdemos na nossa identidade? Então eu queria que vocês se aprofundassem comigo nesse texto aqui, né? Depois eu vou dar um texto base aqui para nós meditar um pouco, mas eu quero que você entre comigo na história de José. Tenta imaginar aí, né? Para quem conhece, para quem não conhece vai ter que ler para entender. Mas José, ele recebeu um sonho de Deus. E tu vê que no texto, os irmãos zombavam dele, dizendo: aí vem o sonhador, achando que o sonho era de José, mas o sonho era de Deus, né? E a sua própria família zombava dele, desacreditava dele, achando que o sonho era dele, mas o sonho era de Deus. Aí já começa a gerar algo, né? Se a gente parar, a gente se colocar no lugar de José, pensa, você compartilhar um sonho que Deus deu para ti e as pessoas à tua volta, a tua família, desacreditarem, né? Zombarem de você. E pior, ainda fica pior, né? Os irmãos acabam traindo José, sua própria família o trai. Então, se a gente se colocar no lugar dele, o que a gente faria, né? O que geraria no nosso coração? Primeiro a nossa família, né? As pessoas que nos cercam desacreditarem da gente e depois nos traírem, né? Será que a gente conseguiria permanecer íntegro aí? Será que a nossa identidade ainda permaneceria intacta ainda? Então, a gente vê que a história de José foi bastante desafiadora, né? E daí depois ele foi vendido como escravo, né? Foi parar na casa de Potifar, né? E lá Deus começou a abençoar ele, né? Ele começou a prosperar lá, né? Aonde eles davam oportunidade para ele prosperava, né? E a gente vê na história que ele acabou se tornando administrador de tudo, né? De tudo que Potifar tinha, tudo. Aí tu se coloca novamente no lugar de José. A gente tá numa situação ruim, né? Muitas coisas acontecerem e a gente começa a ver as coisas melhorarem, né? A gente, agora faz sentido aquela visão, aquele sonho, aquela palavra que Deus me deu. Eu acho que tá próximo agora, que Deus me prometeu. E ele estava no auge, né? Tava tudo bem ali, né?
E de repente a gente vê na história que a mulher de Potifar se atrai por ele e tenta a todo custo ter um caso com ele e até mesmo chegar a agarrá-lo. Mas ele, por temor a Deus, a gente vê que no texto ele diz, né? Ele nem fala, tipo assim, que eu vou fazer algo de mal para Potifar. Ele fala de Deus, né? Tipo, o temor dele era por Deus, né? O princípio dele era isso, né? Então, ele foge da tentação. E a gente pensa, poxa, né? José fez tudo certo ali, né? E onde ele foi parar? Na prisão. Aí tu imagina a cabeça de José, né? Se a gente se colocar novamente no lugar dele. Questionando a Deus, né? O que está acontecendo, né? Tipo, parece que as coisas agora começaram a andar e eu fiz tudo certo, eu fugi da tentação, eu não caí e o Senhor me coloca aqui. Aí a gente interpreta isso, né? Se fosse nós naquela situação, a gente ia se frustrar com Deus, a gente ia se decepcionar com Deus. E será que a nossa identidade também não seria distorcida, abalada numa situação dessa? Esses altos e baixos da vida, será que não afetaram a nossa identidade? Ou ainda afetam, né? E a história continua, né? Mas pela graça de Deus, Deus deu força para Josué e Deus também o abençoou lá na prisão. E a prisão naquela época não era uma prisão qualquer, né? Era como se fosse uma espécie de calabouço, era algo muito ruim, a escassez dominava ali, era praticamente sem recursos, né? E José prosperou também ali, né? E a gente vê ali algo que também me chamou muita atenção, né? Porque a gente vê que ele, na história ali, ele conseguiu discernir o sonho, né? Dos dois ali, né? Estava na prisão com ele e realmente o que ele disse aconteceu, né? E ele pediu para um daqueles ali lembrar deles, né? Dele quando estivesse lá diante do rei, né? Mas ele esqueceu. Aí tu pensa na cabeça de José, esperar um agir de Deus, que alguém lembrasse dele, só que sem prazo. Ele não tinha um prazo. Se coloca no lugar dele novamente, sabe? Esperar, mas sem prazo. Tudo que aconteceu, né, tá ali, né, novamente lá embaixo, na prisão, e algo gera uma esperança, né, de alguém se lembrar de ti, né? Mas tu não tem um prazo disso, tanto que passou 2 anos, né? Mas José não saberia quanto tempo passaria, né? Estava ali praticamente sem uma perspectiva, né? E o que eu quero trazer para vocês até aqui, se a gente parar para analisar o que aconteceu com José até aqui, antes de ele estar diante de Faraó para revelar o sonho de Faraó, foi Deus literalmente preparando ele para o que ele teria que fazer, para a missão que Deus deu para ele. E a gente às vezes não entende, né, na nossa vida, esses altos e baixos que a gente passa, né? E mesmo a gente fazendo tudo certo, ainda há injustiça, né? Mas a gente não entende isso. E a gente, quando chega lá, que a gente começa a entender o porquê que passamos, né? A gente vê a história de José, foi literalmente Deus preparando ele para a missão dele, né? Porque ele soube administrar na prosperidade, porque quando ele administrou a casa de Potifar, era algo muito próspero, né? E ele não se perdeu, né? A gente vê pessoas que, quando Deus dá uma oportunidade de crescer na vida, de ser próspero, se perdem, né? Perdem a sua identidade. E ali Josué se manteve íntegro, né? E também ele passou pelo outro lado, né? Pela escassez, né? E ele também soube administrar, ele se manteve íntegro, né? Então a gente vê que Deus preparou ele na abundância e na escassez, né? Que era a missão dele, né? Que era administrar não só o Egito, né? A gente vê que teve fome no mundo todo. Então o mundo todo ia até o Egito depois que ele começou a governar. E ele se manteve íntegro, né? Então é um grande exemplo a vida de José. Como ele conseguiu, não foi só como ele conseguiu chegar ao governo, né? Mas como ele conseguiu chegar íntegro, né? Por tudo que ele passou, altos e baixos da vida dele. E se a gente parar para analisar ainda, quando ele chegou lá,
quando ele virou governador, a gente vê no texto que ele já sabia o que fazer ali, dando a entender que a experiência que ele teve de vida, ele aprendeu, porque ele já sabia o que fazer nos 7 anos de vacas gordas e depois os 7 anos de vacas magras ali, que era o sonho de Faraó, né? Então tudo que ele viveu foi experiência, foi bagagem para que ele tivesse essa resposta quando a missão dele chegasse, né? E um ponto também que me chamou a atenção no texto é que ele poderia ter, 7 anos ele governando, né? Não só o Egito, porque a gente vê que o mundo todo estava ali. Ele não governava só recursos, ele governava pessoas, que o mundo todo estava ali no Egito, porque só havia comida ali. O mundo todo estava passando por fome. E, inclusive, nações que eram inimigas. Então, ele teria que gerenciar conflitos, e não só conflitos internos, né, como ele passou, né, mas também conflitos externos, pessoas. Então, ele aprendeu durante a sua jornada de vida a administrar recursos, a gerenciar pessoas, né? Tipo, ele aprendeu muito com a experiência de vida que ele teve para que ele chegasse naquele ponto ali, ele conseguisse dar conta da missão que Deus deu para ele, né? E ele poderia sim ter se perdido, porque ele chegou a um poder muito grande, né? Abaixo de Faraó era ele, né? E, então ele comandava praticamente tudo. Ele poderia ter se perdido, até se perdido do plano, né? Esquecido das 7 anos de escassez que viriam, e poderia ter vivido da maneira que quisesse, até mesmo ter se vingado dos seus irmãos, né? A gente vê que ele não se perdeu, né? Tanto quando ele estava lá no alto, quando ele estava lá embaixo, ele nunca se perdeu. Como que José se manteve íntegro, né? Esse é o grande ponto para mim dessa mensagem, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, que ao longo do caminho ali, quando ele assume o governo, Faraó começa a chamar ele por um outro nome, né? Na Bíblia diz Zafinat Paneia. A gente vê também, de algum modo, tanto quando está lá em cima ou lá embaixo, pessoas tentando colocar um nome em você, né? Tentando colocar uma nova identidade em você, né? Mas a gente vê que José não se perdeu, porque lá no verso 45, no capítulo 45, no verso 3, quando ele encontra os seus irmãos e ele se revela, ele diz assim, ó, eu sou José. Então ele nunca se esqueceu da sua identidade, quem ele era, né? Mesmo que pessoas tentam colocar um nome em você, uma nova identidade, né? Você não pode esquecer quem você é, né? A sua identidade, né? Então esse é um grande exemplo de José, porque que José também não se perdeu, né? Não se corrompeu. E aqui vem o texto-chave que a gente pode entender por que José não se perdeu, né? Não perdeu a sua identidade ao longo do caminho, né? Se encontra no capítulo 41, no verso 51. São os 2 nomes de filho de José, que é Manassés e Efraim. E Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu labor, né? Ou algumas versões, a minha dor, e de toda a casa de meu pai. A gente entende aqui, a palavra fala que Deus me fez esquecer. Então, eu esqueci. Então, ele não esqueceu o que ele passou, porque ainda a gente vê depois aqui que ele começa a falar sobre o que aconteceu. Então, ele não esqueceu o que passou. Mas aqui dá o sentido que aquilo não afeta mais ele, aquela dor não é mais a sua perspectiva de vida, ele não enxerga com a lente do que ele passou, né? Isso tem muito a ver com o perdão, né? A gente vê que José conseguiu perdoar. Então aqui eu acho que é um grande ponto. Se você parar hoje para olhar para a tua vida, se a tua identidade ainda continua íntegra em Deus, ou se você perdeu parte da sua identidade, Deus ainda pode restaurar, né? E a gente vê alguns pontos aqui, alguns princípios que José teve para se manter íntegro, né? Primeiro, a gente vê, como eu acabei de citar aqui no capítulo 45, ele diz, eu sou José. Então quer dizer o quê? Que mesmo que pessoas tentam impor uma identidade em você, você tem que entender quem você é em Deus, né? Você não pode perder a sua identidade. E um outro ponto aqui envolve perdão, né? Perdão, né? Não é sobre esquecer, né? Mas aquilo não dói mais, aquilo não é mais a tua perspectiva de vida. Você não enxerga mais o mundo com a lente daquela dor, né, que te causaram, né? Então envolve perdão, né? Como se manter íntegro
Primeiro eu preciso entender quem eu sou em Deus, eu preciso perdoar. E um outro ponto aqui que a gente vê no verso 52, que é o significado do segundo filho de José, que é Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E ele entende que tudo que aconteceu e até mesmo que ele passou, que depois chegou até ali na terra da aflição dele, ele conseguiu ser frutífero, ele entende que foi a mão de Deus. Então, 3 princípios aqui que eu carrego nessa mensagem para a gente se manter íntegro, ou se a gente de algum modo perdeu um pouco da nossa identidade, Deus pode restaurar, mas é através desses 3 princípios. O primeiro seria através do perdão, depois eu entender quem eu sou em Deus, e o principal, entender quem Deus é em minha vida. Espero que faça sentido para você essa mensagem e compartilhe com mais alguém, né? E se for possível, se inscreva no nosso canal aí também para nos fortalecer, que a gente está começando agora. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.